Eu estou fazendo essa transmissão ao vivo porque assim, ficou inviável eu ficar respondendo no Facebook as dúvidas do pessoal referente à retirada de patrocínio da Enel. Eu quero aqui primeiro expressar que eu só tenho a lamentar, tá? Isso é destrutivo para a vida dos companheiros eletricitários que vão sofrer o impacto direto dessa retirada de patrocínio. Aí tem muita gente querendo saber o que fazer, né? Primeiro eu quero expor o seguinte: o Sindicato dos Eletricistários de São Paulo nunca omitiu dos trabalhadores essa possibilidade terrível, né? Mas muita gente aí, de forma gentil, de forma macia, vinha falando para as pessoas: não tem risco, tem muito dinheiro a pagar. E eu falava, a Enel, anteriormente a esse movimento, havia captado recurso e tinha dinheiro suficiente para fazer o saldamento, pagar sua dívida e retirar patrocínio se assim quisesse. A migração não é boa. Eu nunca falei que é boa. Se pudesse ficar como era anteriormente, eu falei isso em várias lives, deveria ficar como era anteriormente. Porém, a regra que estava colocada, diferente do que muitos falavam em lives por aí, que estava garantido, estava seguro, estava tudo certo, a regra posta, a legislação pertinente à matéria, permite a retirada de patrocínio. Lamentavelmente, permite a retirada de patrocínio. E foi isso que a Enel decidiu fazer hoje. A votação no Conselho de Administração, o voto da trabalhadora, foi contrário à retirada do patrocínio. Mas é um contra todos. A nossa carta encaminhada para a Enel, há dias atrás, foi pedindo a reabertura, porque a gente já viu o movimento que vinha acontecendo em torno dessa matéria, a reabertura da migração para as pessoas que se arrependeram. Segundo ponto, que ela desse uma certa estabilidade, que não retiraria o patrocínio, é um movimento casado, e que alterasse o indexador, que o indexador gera déficit e gera custo, aumento de valores a serem pagos. No caso do BSPS, né, de quem está no BSPS puro, a empresa aporta com déficit, cobre o déficit. No caso do BDCV, meio a meio. O trabalhador também paga, tá, gente? Isso a gente não via nas lives por aí, o pessoal enrolando o povo, iludindo o pessoal para nem ver a possibilidade se era vantajosa ou não para migrar. Eu só tenho a lamentar essas pessoas ficarem iludindo a população eletricitária que estava tudo tranquilo, tudo seguro. Mentira, ladainha, e tá aí. Contra fato no argumento. Nós jamais omitimos esse fato e fomos acusados, inclusive de estar pressionando as pessoas. Acabou, não tem mais migração. Nós pedimos a reabertura, a Enel não quer reabrir, respondeu para o sindicato que não quer reabrir já há alguns dias antes desse posicionamento de hoje. E é óbvio, não quer reabrir, não quer garantir a não retirada de patrocínio, porque queria retirar o patrocínio, é óbvio, né? Aí tem gente que fala, isso não tem jeito, eles iam fazer de qualquer jeito. Mentira! Porque eu falei o tempo todo, o impacto no balanço da Enel era dado pelo benefício definido. As regras contábeis, quando você tem benefício definido, tem que demonstrar ali os riscos envolvidos no déficit ali, envolvido no benefício definido. Os problemas que envolvem o benefício definido. A insegurança que existe ali deve ser relatada contabilmente no balanço da empresa. E como é muito dinheiro envolvido, aparecia um impacto muito grande no balanço. A empresa chegou a falar isso nas lives aqui no sindicato, eu cheguei a falar isso em algumas lives, mas as pessoas desorientaram os colegas, algumas pessoas desdenharam do que a gente vinha falando, e está aí o resultado, lamentável. Quero dizer para vocês, o sindicato não vai abandonar os companheiros que não migraram, não. Não é porque eu migrei, falei já isso em algumas lives, orientei a minha sogra a não migrar, porque o valor da reserva dela era pequenininha. Agora tem pessoas aí, que eu chamo de tubarão, que agora tem que colocar a mão na consciência, cambada de sem vergonha. Porque estava com a leitura do seguinte: se ninguém migrar, a empresa não vai mexer na regra do jogo e eu estou garantindo aqui no bolo. Só que eles têm cacife, têm dinheiro, tem uma reserva muito gorda. Então a conta dos caras é o seguinte: mesmo com a retirada, eu ainda tenho dinheiro suficiente para até o fim da minha vida. Vou pagar para ver. O que eu lamento é o coitado que não tem a reserva suficiente para até o fim da vida. Que tem muitos assim, como eu citei aqui, o cálculo da minha sogra não era bom, o cálculo do companheiro Ibiapina, da Associação dos Aposentados, não era bom, assim como tantos outros colegas que eu olhei, a pessoa permitiu que eu olhasse, então inclusive os nomes que eu estou falando permitiu que eu falasse, tá? Colocaram ali na minha frente, eu fiz conta junto com a pessoa e falei, não é viável para você. Agora, se esses tubarões que têm tanto dinheiro tivessem migrado,
de feito a conta, em vez de negar, não vou nem olhar, falar para ninguém olhar, se ninguém migrar não vai acontecer porque é muito dinheiro envolvido. E eu falava, aí não tem dinheiro para saldar, pagar e fazer a retirada de patrocínio. Essas pessoas iludiram as pessoas e agora deve estar com vergonha. Quero ver dormir essa noite, cambada de nó cego, que fez essa bobagem de ficar iludindo as pessoas. Até hoje, até ontem eu estava falando pro cara, larga a mão de ser abestalhado, tá lá na CPFL falando pros companheiros, é só não migrar, só não migrar, só não migrar. Deixa as pessoas avaliarem as reservas individualizadas, quem for pertinente migrar, que migre, para tentar diminuir o impacto nos balanços das empresas, para evitar que até lá na outra empresa retire o patrocínio. Poxa vida, a gente fez um acordo na CPFL, que é esse que eu propus para a Enel, e a CPFL topou esse acordo com o Sindicato Eletricitário de São Paulo para não retirar o patrocínio durante 6 anos, para mudar o indexador, 70% dele em IPCA, 30% em GPDI, desde que fosse permitida a abertura de migração, e nossos conselheiros, apoiados por nós, lá na Fundação, votaram a favor disso, porque alguém acha que a State Grid não tem dinheiro suficiente para fazer a mesma coisa que a Enel? Estou dando um exemplo aqui para os companheiros, porque é muito grave o que está acontecendo, gente. É o cenário, não é só na Enel, não. Ó. Real Grandeza está discutindo isso. Real Grandeza está discutindo isso. Real Grandeza de Furnas, do pessoal da Eletrobras. A Enerprev estava discutindo isso há uns dias atrás. Cada empresa tem uma postura, tem uma forma de se movimentar. Esses dias atrás a Electro está saindo aí, ó, já declarou, está saindo da fundação por causa de radicalidade de alguns companheiros aí do movimento sindical que não aceitaram discutir a regra do jogo. Tem gente falando, a CETEP apresentou um plano aí que vai envolver em torno de 120 pessoas, tem gente falando que tem que rejeitar. Essa intransigência absurda, idiota, que está levando a esse tipo de condição como aconteceu aqui na ilha. Então eu quero dizer para vocês, a gente conhece a matéria, estou aqui no sindicato aqui lamentando o que está acontecendo, avaliando saídas. Nós vamos brigar. Primeiro eu quero dizer para vocês, não vão abandonar os companheiros não, nós vamos brigar. Vamos tentar compelir a Enel de fazer essa atrocidade e tentar buscar uma alternativa que acomode esses companheiros. Porque eu quero dizer para vocês, que foi algumas perguntas que fizeram para mim. Com a retirada do patrocínio, o que pode acontecer? Primeiro, você pode sacar o seu dinheiro, né, o dinheiro no momento que for disponibilizado. O pessoal pode pegar o dinheiro, mas isso tem um desconto do imposto de renda. Né? Então, como isso é considerado, os valores da sua reserva individualizada, é considerado a sua expectativa de vida, se você corroer uma parte dela, você não vai ter dinheiro para até o fim da vida com o mesmo benefício que você teria dentro da fundação. Esse é um ponto nevrálgico. Por isso que se vocês olharem as lives que eu dava orientação, eu falava para as pessoas, olha, quem fizer a conta e verificar que com 0,5 ao mês tira o mesmo benefício que no BD, é legal migrar, mas não retire os 25%. Eu falava isso o tempo todo, para não reduzir. Os 25% retirando, 27,5% do imposto de renda, a paulada é do mesmo tamanho. Tá? Eu orientava isso o tempo todo. Então é muito ruim a pessoa pegar o dinheiro, porque não vai chegar, por melhor que invista no mercado, não vai chegar até o fim da vida, porque o cálculo atuarial não permite, cara, não permite. É um fato real isso daí. Então o que nós vamos discutir efetivamente aqui? Que a Enel abra o seu plano CD para a portabilidade do dinheiro desses companheiros para dentro de um plano CD, para não ficar na rua da amargura. Porque eu quero dizer uma coisa aqui que me deixa muito mais intranquilo. O aposentado que sair da fundação ficará inclusive sem plano de saúde, tá? Da fundação. Ficará inclusive sem plano de saúde. Porque dentro da regra do jogo, para ficar no plano de saúde, tem que estar dentro do plano de previdência. Tá? Isso é muito grave, tem gente que não está nem lembrando dessa possibilidade. É um risco muito grande. Tá, companheiros? Então eu peço para vocês aqui que estão vendo o que eu estou falando, que compartilhem para outros colegas aí, para a gente elucidar o que está acontecendo. Eu vou conversar com a direção da Enel, que a gente tem que achar uma alternativa para abrir lá no regulamento dos planos, para que as pessoas possam ir para o CD. Pegar a sua reserva e transportar para o CD. E aí a gente sabe, o CD2, quem migrou, não tem taxa de administração. A gente sabe que o CD1, que a Enel tem à disposição dentro da Vivest, assim como outros planos da Vivest, que a gente também pode fazer essa discussão para migrar para um outro plano CD da Vivest, tem uma taxa de administração maior. No CD2 não teria. Então foi tiro no pé, né? Vamos pensar dessa forma. Foi tiro no pé, a intransigência do pessoal acreditando, apostando, né, cara? Pagou para ver. Apostando que ainda não teria grana para aportar e fazer essa retirada de patrocínio, que é muito, muito, muito cruel. Muito cruel.
tá muito cruel. Eu, nos meus quase 35 anos aí de carreira, nunca imaginei que isso poderia acontecer. E eu vou falar para vocês, nas minhas avaliações, o que me levou a mudar foi um problema que eu estava tendo de disritmia, né, de problema cardíaco que, como eu tenho criança pequena, eu falei, poxa vida, vai que eu venha faltar, é melhor garantir alguma coisa. Porque no BD, se você venha faltar, a esposa pensionista tem só 60% do recurso e não o valor total, né? E já no CD a pessoa tem o recurso total. Então tem vantagens na migração e tem desvantagens. Eu perdi, meu benefício hoje, tirando o 0,5 que eu falei na conta, é menor do que no BD. Aí eu falei para os colegas, eu tô vendo que eu vou ter que ficar um tempo mais no setor elétrico, né? Tentar ficar um tempo mais no setor elétrico para compor essa diferença, né? E se não der, paciência, né? Conviver com isso é adequar a realidade, né? Então fiz a migração perdendo, assim como busquei minha aposentadoria perdendo também, porque esse lazarento desse governo que está aí agora pode a qualquer momento destruir mais as coisas do que já foram destruídas, né? A exemplo aí, poucos dias atrás, a medida provisória proposta pelo governo federal queria cobrar imposto em cima das fundações, do resultado das fundações. Ou seja, a rentabilidade nossa ia ser corroída por imposto de renda. Ainda bem que essa medida foi rechaçada e não passou. Importante os trabalhadores saberem desse tipo de coisa. No dia a dia a gente fica lutando, conversando com o parlamentar, conversando com todo mundo de olho para não tomar boné no dia a dia. Então eu vou falar para vocês aqui. Calma, não precisa ninguém se matar, ninguém fartar. Nós vamos tentar buscar uma alternativa para as pessoas migrarem, para as pessoas saírem poderem, não é, a palavra correta não é migrar mais. Seria fazer uma conversão, uma portabilidade, né? Tirar o dinheiro, já que a empresa pretende retirar o patrocínio, então que abra a possibilidade da pessoa, no momento ali da retirada, em vez de sacar, fazer a portabilidade, né? Levando para dentro, sem pagar imposto, levando para dentro de um plano CD. Tá? Essa é a saída mais racional. Vamos tentar impedir judicialmente esse movimento da empresa, mas vou deixar bem claro aqui para vocês, tem meios para fazer isso, tem falhas no processo, mas não acredito que o judicial, do jeito que está hoje, acate um pedido desse tamanho, desse porte, dessa monta, ainda mais envolvendo um movimento aí na casa dos 5 bilhões, né? É um montante bastante importante que está envolvido nessa discussão. Quero dizer para vocês aqui, não vou ficar crucificando ninguém não, mas muitos companheiros erraram em fazer lives omitindo os riscos dos trabalhadores. Fui crucificado, apanhei demais ao fazer lives e falar do risco de retirada de patrocínio. E quando a empresa lá atrás me falou que pretendia retirar o patrocínio e eu aventei isso para os trabalhadores, pessoas falaram para mim que eu estava criando pânico, criando terrorismo para forçar as pessoas a migrarem. Que bom seria se as pessoas tivessem feito a conta e visto a possibilidade de migrar e migrado. Não estaria passando nervoso que está passando hoje ao receber essa notícia terrível da retirada de patrocínio. Companheiros, eu não quero me alongar mais, é uma noite muito triste. A diretoria aqui está abalada pra caramba com isso, o pessoal da Enel aqui está muito triste com o que aconteceu. Peço para vocês compartilhem esse vídeo, põe em todos os grupos aí que tiver, mas cobrem de quem mentiu e omitiu informação verdadeira. Inclusive as instituições que omitiram e esconderam dos trabalhadores os riscos envolvidos. Cobrem isso. E eu desafio, pegue as lives, pegue os vídeos que eu fiz, a todo momento eu falei todas as possibilidades envolvidas na discussão. Fui acusado de estar pressionando por falar a verdade. Tá aí. Contra fatos no argumento. E cobrem dessas pessoas a irresponsabilidade. Alguns caciques, né, alguns tubarões que eu chamo também, cobrem eles quando eles falavam que nada disso ia acontecer, que as pessoas estavam seguras, podia permanecer que nada ia acontecer. Cobrem deles agora, aqueles grupos do WhatsApp, aqueles grupos de Telegram. Cobrem dessas pessoas, grupos de Facebook. Eu tô vendo ainda gente na CPFL falando bobagem, tô vendo gente lá na CETEP falando bobagem, na CESP pouco, mas tem algumas críticas sim. Na Enel eu escutei muita bobagem, né? Tô ouvindo ainda de alguns companheiros que são assistidos falando bobagem ainda. Agora só tem a lamentar, né? E pedir para as pessoas agora, com os pés no chão, não se desesperarem, e nos ouçam, pelo amor de Deus. Nós vamos fazer a melhor avaliação possível e quando a gente falar, a gente vai falar todas as possibilidades que nós estamos enxergando. Quando eu falar uma possibilidade ruim, não quer dizer que vai acontecer o ruim, mas ela existe.
E nesse caso ela se materializou em realidade. Deixar isso claro para vocês. Tá? Não estou sendo engenheiro de obra feita. Né? Eu quero deixar claro isso para vocês. Então, daqui para frente nós vamos continuar lutando para tentar salvaguardar as reservas, que são reservas importantes para pessoas aí que eu estou vendo, colegas aparecendo aqui no vídeo agora, pelo amor de Deus, que eu trabalhei tanto tempo, não sei que condição que está, se migrou ou não migrou. Pessoas que eu conheci em Monte Santo há muitos anos atrás, estou vendo aqui. E assim, tomara que esteja numa situação tranquila. Se não tiver, não precisa ficar intranquilo com o que aconteceu. Nós vamos achar uma saída. Nós vamos achar um jeito, achar uma brecha para abrir um plano dentro da fundação para acomodar as reservas dos trabalhadores. Que vai perder um pouquinho? Não tenho dúvida que irão perder um pouquinho, porque não fizeram o movimento que a empresa vinha colocando. Ela aceitou pagar a administração, ela aceitou colocar alguns aportes. Então essa vantagem que teve na migração não haverá. Eu não tenho dúvida disso, porque ela já tomou a decisão a pior que poderia, que é retirar de patrocínio. Mas nós vamos tentar achar uma alternativa, mexendo em regulamentos, fazendo o que for necessário para fazer essa acomodação dos companheiros e companheiras, tá, gente? É muito triste ter que falar isso com vocês aqui, mas é uma orientação. Não perca a saúde, não infarte, não perca o controle por causa do que aconteceu, tá? Vai levar muito tempo para isso ser desenvolvido. Tá, uma retirada de patrocínio leva mais de ano, tá? Não é uma coisa que acontece em pouco tempo. E a gente vai tentar contrapor passo a passo o que estiver acontecendo para ganhar o maior tempo possível e tentar acomodar todo mundo da melhor forma possível, com o prejuízo, né, que todo mundo é adulto e sabe o que fez. Tomou uma posição e agora vai ter que arcar com a consequência da posição que tomou. Isso é fato. Todo mundo é grandinho e sabe o que fez. Foi uma decisão madura, cada um teve a oportunidade de avaliar o que ia fazer. E o que eu lamento é só aquelas pessoas que, se migrasse, o prejuízo era certo e não fez, e agora o prejuízo é maior. Isso eu lamento. E se os que tinham reservas grandes tivessem migrado, talvez isso que está acontecendo hoje não tivesse acontecido. Tá? Aqueles que têm as grandes reservas, se tivesse migrado, talvez o que aconteceu hoje não teria acontecido. Eu já falei em algumas lives que eu cheguei a calcular pessoas que aumentariam o benefício tirando 0,5 e achou melhor, achou que era mais confortável ficar. Perdeu dinheiro. Lamentavelmente perdeu dinheiro. Quero registrar isso aqui e dizer para vocês que estou muito triste, né, como um eletricitário que praticamente me criei dentro do setor, e quero dizer para vocês que nós vamos continuar lutando e achando alternativas para esse problema tão grave que nós vamos viver nos próximos dias, tá bom? Não se desespere, nos escute. Não busque escutar o que te agrada, que foi o que aconteceu nessas lives malditas. Tem alguns encantadores aí que ficavam de forma gentil, falando para as pessoas só o que as pessoas queriam ouvir e não falavam os problemas. E as pessoas conhecem os problemas. Assim como alguns tubarões aí que estão nas redes sociais conheciam todos os riscos envolvidos, mas omitiam o risco dos trabalhadores e apontavam o dedo para o Sindicato Eletricitário de São Paulo. Tá? Quero registrar isso aqui, porque vai ficar nas redes, eu não apago nada na rede. E aí fica para a eternidade para quem quiser ouvir. Pessoal, por favor, multiplique essa informação, compartilhe, estamos juntos na luta. Nós vamos buscar acomodar esses companheiros, levando eles para um plano CD dentro da fundação. Nós estamos buscando a sustentabilidade da nossa fundação de forma responsável. E todos os votos dos nossos conselheiros dentro da fundação é de forma responsável, não é de forma radical. Não somos imbecis, não. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. Nosso voto não é voto de cabresto. Os conselheiros têm direito de sentar e discutir com a gente, e inclusive votar diferente do que a gente fala. Só que a gente discute, exaure a discussão e chega num denominador comum. Podemos ser acusados do que quiser. Contra a verdade, contra os fatos, não há argumento. Está posto aí um fato relevante da empresa que dana com a vida de muitos companheiros aí, se a gente não conseguir reverter a situação. Mas vamos reverter. Tranquilize os companheiros aí. O Sindicato Eletricitário está aqui para apoiar essa luta e vamos buscar uma saída para cada um dos companheiros e companheiras que estão sendo afetados por essa maldade que está sendo feita. Maldade porque nós demos alternativa para a empresa, pedimos a reabertura, ela poderia ter feito isso. A reabertura da migração, dando ao certo conforto para as pessoas poderem ir lá para o CD2. E eu não queria que fosse todo mundo, eu queria que fosse só quem tinha reserva suficiente para se manter até o final da vida e ainda deixar alguma reserva, algum dinheiro para sua família, caso viesse a faltar. Né? Esse cálculo poderia ter sido feito com muita tranquilidade se não tivesse tanta fake news nas redes sociais.
Tamo junto na luta, boa noite a todos, fiquem com Deus. E quem não migrou, se tranquilize. Depois a gente vai informando vocês, busque entrar nas nossas redes sociais e acompanhar, que nós vamos informando passo a passo o que nós estaremos fazendo. Eu de pronto, amanhã eu tô falando com a direção da Enel já e cobrando uma saída deles. Uma saída confortável para os trabalhadores e trabalhadoras, participantes e assistidos que não migraram. Tá bom, gente? Tamo junto aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.